Você acha que é possível eliminar uma depressão de 15 anos? Não é de um dia nem uma noite, estou falando de algo de 15 anos. Sofrendo, tendo sintomas, prejudicando a vida e, na verdade, nem vivendo de verdade, só sobrevivendo. Hoje eu convidei alguém que venceu a depressão e vai contar para você como isso foi possível. Vem comigo! Oi, seja bem-vindo a esse vídeo do canal. Como você viu, hoje eu preparei uma surpresa para você. Eu tinha contado para você no vídeo que eu fiz, no vídeo passado, sobre depressão, trouxe o exemplo do Zé Neto. Se você não assistiu ainda, clica aqui, assiste depois. Mas naquele vídeo eu disse que eu ia trazer uma pessoa que venceu a depressão. Sim, é possível vencer a depressão. Não sou eu que estou dizendo, na verdade, por enquanto sou eu que estou dizendo. Mas daqui a pouco, essa pessoa vai contar pra você como isso foi possível. Então, antes da gente começar, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Então já clica aí em se inscrever, é de graça, é rápido e vai ajudar o canal a conseguir atingir mais pessoas ainda. Como você sabe, eu não estou sozinha, então eu convidei o Bernardo Borges. O Bernardo Borges, gente, vocês já conhecem ele. Se você ainda não conhece, ele faz parte da Clínica Delmontes e ele tá aqui no bastidor da clínica. Então tem muita coisa que acontece na clínica, que funciona na clínica graças ao Bernardo Borges. Então ele vai contar para vocês um pouquinho. Eu quero que você fale para eles um pouquinho como que é aí estar no bastidor da clínica. Sou eu que estou com você no dia a dia aqui na clínica, que te atendo, mas tem muita coisa que acontece que o Bernardo tá por trás, inclusive o canal do YouTube. Eu acho que eu vou chutar aqui que eu acho que o canal do YouTube é um dos queridinhos aí das coisas que ele faz na clínica. Então ele produz aí as ideias, os conteúdos para trazer para vocês. Então, Bernardo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Compartilha com eles como é essa experiência, como é estar na clínica auxiliando. E depois a gente vai entender um pouquinho aí como você conseguiu a depressão, tendo 15 anos sofrendo com ela aí no seu dia a dia e na sua vida. Bom, pessoal, é muito prazer estar aqui, na verdade, né? Agora na frente das câmeras, né? Geralmente eu fico atrás das câmeras. E é muito prazer estar aqui compartilhando um pouco, né? Um pouco da minha história, que na verdade estar na clínica, estar falando sobre esse assunto, não é que é muito difícil, mas é algo que era improvável e hoje está sendo possível. Sou formado em agronomia e eu trabalhei muito tempo nisso e fiz minha transição de carreira depois que eu conheci a ferramenta que mudou a minha vida. Que eu venci a depressão, eu tinha síndrome do pânico também, e aí vocês vão ficar sabendo mais um pouco da minha história. Muito bem, muito obrigada, Bernardo, pelas informações, que bom que você compartilhou com a gente. Acho que o pessoal fica um pouco curioso, né? Às vezes só vê eu ali, mas tem muita gente nos bastidores da clínica e o Bernardo é um deles, que bom que você está aqui. Bom, então pra gente iniciar, Bernardo, eu quero que você conte um pouquinho pra gente. Hoje você já vive uma vida sem a depressão, né? Sim, hoje sim. Ok. Há quanto tempo, mais ou menos, que isso aconteceu? Que você vive sem a depressão? Fazem 3 anos. 3 anos, ok. Então conta um pouquinho pra gente como era com a depressão, pra gente entender. E às vezes, o que o Bernardo vai falar aqui pode ser alguns sintomas que você sente ou já sentiu ou conhece alguém que tá passando pela mesma situação. Então o Bernardo vai contar um pouquinho, conta pra gente como que era viver com isso, o que você sentia, como que era o seu dia a dia. Bom, era uma tristeza profunda que eu sentia, né? Eu acho que um do grande foco assim da depressão, um dos grandes sintomas é isso, né? Essa tristeza que não sara, tipo, não sai. Fica ali todo dia, tem os altos e baixos, claro, né? Mas eu não vivia, na verdade, né? Eu falo assim, que eu sobrevivia, eu não tinha vida, na época, né, eu era adolescente e tudo mais, até um pouco da vida adulta, porque foram 15 anos, né, que eu convivi com isso. Então, eu não tinha vida, eu só sobrevivia, eu não gostava de sair de casa, por exemplo, eu tinha poucos amigos ali que eu podia contar, por exemplo. Então, eu era muito fechado, né? Então eu era uma pessoa fechada, gostava mais de ficar no quarto, então chegava da escola, já ia pro quarto, não gostava muito de conversar, de falar sobre minha vida.
Gostava de ouvir música triste, sabe? Parece que para alimentar ali a minha tristeza. Então eu fiquei por muito tempo mesmo, nessa tristeza, por mais que tinha ali alguns momentos felizes, vamos dizer assim, mas vamos colocar aí 90% muito mal, né? Então é aquela máscara que a gente coloca, né? A gente tá sorrindo, às vezes tem alguém sorrindo para você, eu sorria para as pessoas, mas tirava a máscara, tinha alguém ali muito triste, muito deprimido, vamos dizer assim. E quando que você percebeu que essa tristeza, igual você falou, né? Não tinha vontade de fazer as coisas, então perdeu ali o desejo de sair, de estar com os amigos, uma tristeza muito profunda, que é diferente daquela tristeza que a gente sente e já passa, né? Uhum. Então, era uma tristeza realmente mais longa, mais duradoura. E quando você percebeu que todas essas sensações, elas saíram do normal, do comum, quando você falou, não, isso aqui, peraí, tá demais, tá exagerado, realmente pode ser alguma coisa. Porque, na verdade, eu percebi quando foi piorando os sintomas, porque com a depressão vieram outras coisas, Okay. como a síndrome do pânico também, né, que nem aconteceu no caso do Zé Neto, da dupla Zé Neto Cristiano. Ele também, né, teve a síndrome do pânico e comigo aconteceu a mesma coisa. Então eu tive a síndrome do pânico, então além daquela depressão, daquela tristeza, ainda teve esse agravante, que aí eu vi que tinha algo errado e eu falei, cara, eu preciso procurar ajuda, né? Eu preciso falar para alguém que eu quero ir para uma terapia. E aí saiu de mim, na verdade, isso, né? Porque foi quando eu percebi que tinha algo errado, que não era só que era tristeza, mas tinha algo a mais, que era, no caso, síndrome do pânico. Eu não tinha como, eu não conseguia sair de casa, pra você ter uma ideia. Tinha momentos que me atacava e aí vinha aquela coisa devastadora, assim, sabe? Começava a suar, começava a passar mal e tá em público ali, tipo, um simples ir no mercado me sufocava. E aí eu falei, gente, tem algo errado e eu preciso procurar ajuda. E aí foi nisso que eu fui percebendo que tinha algo errado, sabe? Porque além da tristeza, ainda tinha outros sintomas. Eu comecei a escutar vozes também, que deu um pontinho ali de esquizofrenia, né? Algo assim. Comecei a escutar vozes e tal. Então foi esse momento que eu falei, não, eu preciso procurar ajuda, porque o que eu achava que eu tava sentindo, que era só a tristeza, foi piorando. E aí eu vi que realmente não tinha como viver daquele jeito. Aí eu falei, não, preciso procurar ajuda. É interessante você trazer isso, e é interessante para você também que está aí assistindo a gente, perceber que a depressão, assim como o transtorno de ansiedade, outros transtornos, outras doenças mentais, elas podem desenvolver outras coisas. Então, quanto mais tempo você demorar para procurar ajuda, para resolver aquilo, mais coisas você pode ir desenvolvendo, isso pode acarretando. Então, por isso é muito importante o diagnóstico precoce ou procurar ajuda de uma forma mais rápida, né? E é interessante que nesse momento você parou e entendeu que precisava fazer terapia. Então, não era questão de ir no psiquiatra, remédios, você nem foi por esse lado, você pensou mesmo na terapia. Eu pensei na terapia, claro, né? Eu cheguei na minha família, nos meus pais, na época, e falei que eu queria ir para um psicólogo. E aí, como muitos dizem, né, que eu acho um absurdo quando as pessoas falam, de que eu tava louco, primeiro que eu ir pro psicólogo era loucura, né, e que faltava Deus, então que eu tinha que procurar Deus. Eu escutei muito isso da minha família, né, falou, não, vai procurar Deus, isso daí vai passar, isso daí não é nada, entendeu, é falta de Deus. Então eu escutei muito esses julgamentos que muitos escutam, né, que a gente escuta até hoje, eu escutei também, de ser falta de Deus, de ser frescura, de que eu não era doido para estar procurando ajuda. E aí eu relutei muito com isso, né, na primeira hora ali minha família não me abraçou, né, então não foi procurada ajuda. E eu ainda convivi com isso por mais tempo, até que minha mãe viu um episódio que é aí que virou a chave dela. Foi quando eu tava escutando voz, eu tava bem atordoado assim, eu tinha acabado de chegar da escola,
E aí eu me escondi no guarda-roupa, atrás do guarda-roupa dela ali, na lateral, entre o guarda-roupa e a parede, tinha uma fresta. E aí eu entrei no cantinho ali e comecei a chorar, porque eu tava muito atordoado, muito mesmo. E aí minha mãe acabou vendo. E aí nessa ela falou, não, realmente tem algo muito errado acontecendo. E aí eu vou procurar ajuda. E nós fomos atrás de um terapeuta, de um psicólogo. Olha só, que interessante isso, né? Como é comum as famílias, as pessoas próximas ainda virem com esse discurso da frescura, né? Ainda virem com o discurso de que é falta de Deus. E a depressão, ela não tá ligada com a falta de uma espiritualidade ou falta de oração, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, alguns discípulos de Jesus tinham depressão, né? Mas enfim, aí já é um outro ponto. Eu até comecei a me questionar, entrando rapidamente nesse assunto, né? Eu até comecei a me questionar, eu falei, pô, mas eu procuro Deus, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Na época eu ia na igreja, falei, como assim é falta de Deus, né? E aí começou a me questionar até a minha fé, entendeu? Falei, cara, então como assim? Eu tô com Deus, entendeu? Então por que eu tô doente ou algo assim, sabe? E depois, claro, eu vi que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Doenças mentais não tem nada a ver com a sua religião, com a sua fé. É algo que a gente precisa cuidar, assim como qualquer outra doença do nosso corpo, né? O nosso corpo físico ali, dá um câncer, as pessoas se comovem. E aí, uma ansiedade, uma depressão, é falta de Deus? Né? Exatamente. A questão da espiritualidade não vai ser a causa da depressão, mas ela pode, se você acredita, se você confia, ela pode ajudar você a passar por esse momento. Pode te dar mais força, pode te dar mais fé, coisas podem acontecer, né? Sim. Mas não é a falta dela que é a causa. E aí você traz, né, que daí nesse momento onde ela percebeu ali, ela viu. E eu quero falar agora com você que é pai, que é mãe, que é familiar de alguém que você percebeu algum comportamento diferente. Vem percebendo talvez que essa pessoa precisa de ajuda. Por favor, dê a mão para essa pessoa. Se você não tem instrução para fazer isso, orienta, leva, né? Procura aí um médico, alguém da sua confiança, um terapeuta que vai conseguir ajudar, porque esse papel é muito importante. O Bernardo sabe os pensamentos, as coisas que passavam na cabeça dele até esse momento dele conseguir ajuda. Depois ele vai trazer um pouquinho aqui. Vidas podem ser perdidas por essa falta de atenção, por essa falta de acolhimento. Então, cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Se alguém pediu ajuda pra você, vai atrás, corre atrás, porque essa pessoa não vai pedir à toa, né? Por nada. Exato, foi o que aconteceu comigo, né? Eu não tava pedindo à toa, né? Por mais que realmente a terapia é muito importante, com você doente ou não, né? Eu acho que tem que sim ter todo mundo tinha que ter um acompanhamento psicológico para ajustar, fazer leves ajustes ali que pode mudar a sua vida. Mas no caso ali, realmente eu tava pedindo ajuda e não tava sendo acolhido, né? Só que aí precisou dessa situação, tipo, eu tinha, na época, muitos pensamentos suicidas e tudo mais, tentei algumas vezes, né? E eu falo assim, pô, a gente tenta e vai que consegue. E aí às vezes o familiar fica com culpa, se sente culpado por não ter ajudado, mas precisa chegar a esse nível, sabe? Então foi isso que aconteceu comigo, aí precisou daquele momento da minha mãe me ver daquele jeito para tomar atitude, sabe? Ter alguma ação de me levar para terapia. E aí foi nesse momento da terapia que começou essa melhora, que começou a sua evolução ou não? O que aconteceu aí quando você foi procurar terapia? Não, na verdade a terapia me ajudou muito, só que a terapia me ajudou vamos dizer assim, a meio que a conviver, sabe, com as crises que eu tinha. Então, me encaminhou também para um psiquiatra, eu passei por 3 psiquiatras, se eu não me engano, tomei remédio, inclusive tarja preta. Então, eu fiquei um bom tempo em tratamento com terapeuta, com psicólogo e com psiquiatra, só que realmente não curou, vamos dizer assim. Eu aprendi a conviver, então eu sabia dos meus momentos de crise, por exemplo, apresentar trabalho, para mim era o fim, sabe? E aí eu conversava com o professor, fazia algumas estratégias ali para não precisar, porque certamente ia me dar alguma crise. Olha só que interessante, né? A comunicação era o fim
E hoje você tá aqui se comunicando super bem, né, na frente das câmeras. É verdade. Era o fim mesmo, eu não conseguia apresentar. Minha mãe diversas vezes foi lá na escola conversar com o diretor para alguns momentos ali me auxiliar. Então tive um grande apoio da coordenadora, do pessoal da direção nesse momento, principalmente do ensino médio, que, pô, você já é adolescente, ensino médio, faculdade, tudo aquilo na sua cabeça, então pra mim só ia piorando, então tudo que eu tava sentindo, eu até não fiz uma parte do terceiro ano, justamente porque eu não tava conseguindo dar conta. Tipo, eu tava num ápice, assim, gigantesco, sabe? Aí eu tive atestado durante 6 meses, então eu perdi muito tempo. Falar, Bernardo, você aproveitou a sua adolescência e tal? Eu falei, não aproveitei, entendeu? Eu passei a maior parte da minha adolescência doente. Então eu não consegui aproveitar nada disso, sabe? Que é uma fase muito legal e importante, né? Eu não tive. Então eu tive um grande apoio depois do pessoal ali da escola, né? Pra me auxiliar, pelo menos para terminar o ensino médio e depois começar a faculdade. Mas esse processo terapêutico não foi rápido, sabe? Não foi algo, tipo, 1 ano. Tipo, passei muitos anos indo na terapia toda semana, inclusive, eu ia na terapia, tomava medicamento e tal. E mesmo assim, não fui curado, vamos dizer assim. E o que fez esse despertar, então? Bom, esse despertar, como eu fiquei muitos anos, aí chegou na fase adulta também, e eu ainda estava com depressão, né? Não mais fazendo acompanhamento, igual na adolescência, né? O acompanhamento deu uma estabilizada, então. Deu. Assim, deu uma estabilizada, conseguiu aprender a conviver com aquela tristeza, com aquelas sensações. Exato, eu aprendi a conviver, parei com os medicamentos, e aí na hora que eu fui entrar no mercado de trabalho, passou ali a faculdade, passei uns perrengues na faculdade também, vamos dizer assim, por essas questões também de apresentar trabalho, mais ligado com pânico, tristeza, né? Mais ligado com... aí nesse momento já era mais pânico, né? E aí, na hora que eu entrei no mercado de trabalho, a pressão e tudo mais começou a mexer comigo, né? Aí eu vi que tinha algo errado ali também, só que eu fiquei observando, sabe que você fica observando? Você sabe que a qualquer momento eu poderia estar sentindo aquilo que eu estava sentindo. Agora, há pouco tempo, há uns 3 anos atrás, eu tive um ápice de depressão de novo, que eu não conseguia sair do quarto, porque eu não dava conta, eu não tinha forças para fazer mais nada. Que foi o ápice, assim, sabe, agora na vida adulta, que teve a virada de chave. E aí, há 3 anos atrás, de novo, né, eu tentei o suicídio e tudo mais. Não aconteceu, né? Foi quando eu decidi, eu falei, não, eu vou atrás de algo que vai me ajudar de uma forma mais rápida. Porque como eu já tava não desacreditado, mas eu já estava desanimado, né, por ter feito todo o acompanhamento terapêutico e tudo mais. Falei, não, eu preciso de algo, de uma outra ferramenta, sabe? E eu já conhecia a ferramenta, porque eu fiz a formação em hipnoterapia. Então ali eu tive vários contatos, né, conheci várias pessoas que tiveram depressão e que rapidamente foram curadas. E aí eu falei, cara, esse é o caminho. E aí eu fui procurar ajuda voltado para hipnoterapia. Olha só, achei que ele não ia entregar o ouro, né? Porque ele falou, fui fazendo tratamento e aí eu achei uma ferramenta e não falava ferramenta e agora ele entregou o ouro. Então o Bernardo, ele passou pelo processo de hipnoterapia. Foi um processo longo, foi um processo rápido. A tomada de decisão dele, né, para fazer o processo de hipnoterapia foi importante, porque ele entendeu, falou, bom, essa é uma ferramenta que as pessoas conseguiram eliminar. Já tinha feito a formação, né? Já. E aí decidiu fazer, então, passar pelo processo. Então, Bernardo, nesse processo de hipnoterapia, como que você sentiu? Você tenta trazer um pouco dessa experiência mesmo do processo. Se foi algo mais longo, se foi mais rápido, como que você se sentiu no processo? Como é que foi? Não, na verdade foi algo muito rápido, né? Como eu cheguei a conhecer... Eu fiz a formação lá em São Paulo e cheguei a conhecer como que funciona a ferramenta. Aí eu falei, cara, esse é o caminho. E aí quando deu esse ápice, né, da minha depressão, aí eu falei, não, agora eu vou procurar ajuda. Então eu tomei a decisão ali, na outra semana eu tava viajando para ir fazer o processo de hipnoterapia. Então foi algo rápido
E aí no processo de hipnoterapia, na primeira sessão, foi uma sessão de 3 horas ali, na primeira sessão eu saí de lá uma outra pessoa. E por mais que a gente conheça a ferramenta, depois que a gente passa pelo processo, a gente vê o quão poderoso é. Porque eu conhecia, eu fiz, né, auto-hipnose e tudo mais, lá no curso e tudo mais, só que em nenhum momento eu tinha passado literalmente indo na causa, na causa da depressão. É interessante, só um parênteses aqui rapidinho, o Bernardo, ele já tinha passado, a gente tá ouvindo a história dele, então ele já tinha passado por processo terapêutico. Quando ele fez a hipnoterapia ela vai na causa do problema. Então a depressão dele tem uma causa. Ele desenvolveu a depressão por algum motivo. E aí quando ele fez o processo de hipnoterapia, que ele foi na raiz e descobriu a causa, em 3 horas, uma sessão? Uma sessão, 3 horas. Em uma sessão ele eliminou um problema de 15 anos. Não é mágica, tá, gente? É processo, é ferramenta, é terapia. Só que precisou fechar um buraco, talvez, que tivesse aberto ali, para ele conseguir ter uma vida sem aquilo que ficou lá atrás. E foi literalmente isso. Foram em 3 horas, eu eliminei mesmo. Tipo, nem eu tava acreditando mais. Falei, cara, agora sim, realmente eu tô vivendo. Porque antes, como eu falei, né, no começo do vídeo, eu tava sobrevivendo e agora eu tô vivendo de verdade. E é tão interessante porque eu fiz essa primeira sessão há 3 anos atrás. E hoje eu já passei por muitas coisas, né, no dia a dia, com empresa e tudo mais. E em nenhum momento eu tive aquela sensação, em nenhum momento eu quis ficar preso no quarto, sabe? Não, na verdade não. Eu quis buscar mais o autodesenvolvimento, o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Então eu não parei ali, né? Eu continuei indo atrás, buscando. E hoje eu não tenho mais nada. Falar, nossa, eu quero ficar no quarto o dia inteiro. Claro, a gente fica triste, a gente tem uns momentos tristes, com aflições e tudo mais, mas nada de me paralisar, de me deixar preso no quarto ou com pensamento suicida ou algo assim. Então não é mais o transtorno depressivo, e sim a tristeza do ser humano, né? A gente fica triste, a gente fica chateado, assim como o Bernardo trouxe. As emoções, elas fazem parte da nossa vida, não vai ter nenhuma ferramenta que vai tirar a emoção, a não ser remédio, né? Que aí inibe ali o que você tá sentindo. Mas a hipnoterapia, então, foram 3 horas de sessão, 3 anos se passaram e realmente o problema foi eliminado. Então essa questão da depressão em si, essa tristeza profunda, pensamento suicida, não é algo que faz mais parte da sua vida. Não, foram 3 horas que eliminaram 15 anos. Uau, poderoso, hein? Bernardo, conta pra gente então agora como é viver sem a depressão. É interessante que o Bernardo falava assim pra mim, né? Como é possível viver uma vida sem essa tristeza? Dá pra ser feliz? Essa coisa de conto de fadas, de ser feliz, das coisas darem certo, funciona porque a tristeza era tão profunda, o pensamento era tão negativo ali, que é como se realmente não existisse a possibilidade. Eu acho que você não conhecia como era viver bem, né? Viver de verdade. Era isso mesmo, e eu falava isso mesmo. Porque realmente eu não... Sabe quando é algo desconhecido? Tipo, por mais que eu tive uma infância tranquila e tudo mais, mas eu acho que eu não vivia de verdade, sabe? E aí hoje literalmente eu posso falar que hoje eu vivo de verdade, eu sou muito feliz. Antes eu queria realmente morrer, sabe? O mundo é melhor se eu não existisse. E hoje não, eu falo, cara, eu quero viver muito. Tem medo de morrer, velho? Eu tenho medo de morrer. No avião, então, nem se fala quando eu ando. Mas realmente é uma paixão de viver. E foi isso que me fez sair da agronomia, que eu fiz transição de carreira. E falei, cara, eu preciso levar isso para cada vez mais pessoas. Entendeu? Eu preciso levar essa ferramenta para cada vez mais pessoas. E para as pessoas conhecerem e ter essa oportunidade que eu tive, sabe? Que é muito importante, ter essa oportunidade que eu tive de algo que realmente as pessoas procuram depois de ter tentado de tudo. Assim como eu tentei de tudo, fiz terapia, hipnoterapia, não sei o quê. E aí na hipnoterapia eu consegui me libertar da depressão. Ok. Olha só, comenta aqui o que você tá achando da história do Bernardo. Comenta se você acha que é possível ou não. Se você tá duvidando, vai ter que vir aqui na clínica fazer um processo, né? Sim, com certeza. Porque você também merece, sabe? Eu falo assim, todo mundo merece conhecer a vida de verdade.
né? É tão difícil a gente tomar essa decisão, foi tão difícil para mim tomar uma decisão, né, de ir procurar ajuda, foi tão difícil para mim tomar a decisão de ir atrás da hipnoterapia, mesmo conhecendo a ferramenta, porque é algo que te puxa, sabe? É uma âncora. Eu falo que a depressão é uma âncora. Então, para você se libertar, para você ter uma força para ir atrás de ajuda, é muito difícil mesmo. Só que é possível, entendeu? É só um passo que você precisa dar, uma força ali, um up que você precisa dar para você tomar a decisão, e pode ter certeza que não vai se arrepender. E pra gente finalizar aqui, uma pergunta, que é uma pergunta polêmica que eu recebo aqui na clínica. É um processo tranquilo, suave ou dói? Cara, é um processo que é dolorido, sim. Tipo, a gente, como vai na causa, né? Na causa ali da depressão, no meu caso, então não é um processo fácil. Falar, nossa, é muito fácil encarar tudo que você vê, né? Através da hipnoterapia, tudo que você descobre. Então, é um processo muito, muito difícil e dolorido. Só que é possível você passar, a gente passa por tanta coisa. Eu falo assim, mais difícil do que viver 15 anos do jeito que eu vivia... E é uma dor que você já vivia durante os 15 anos. Isso. A dor que é sentida no processo é a mesma dor quando você está em crise, é a mesma dor que você já sente. Não é uma dor diferente. E o que você vai descobrir que a causa do problema não é algo que seu corpo não conhece, é algo que você já viveu. Então a diferença é olhar para isso tudo e fechar a janelinha, né? Mudar o ponto de vista, realmente eliminar ali aquela sensação de dor para conseguir viver daqui para frente. Ter coragem, né? Ter coragem para encarar. Eu falo assim, a gente tem que ter coragem sim para encarar, e essa coragem que vai ser a virada de chave na sua vida. Então tenha coragem, entendeu? De você encarar algo que você sofreu tanto, sabe? E esse ato de coragem é o ato que vai te salvar. Bernardo, arrasou, adorei a sua fala. Muito obrigada por ter vindo aqui, por estar aqui com a gente, por estar na clínica, né? E o seu papel é fundamental no processo de transformação de vidas. Que bom que você tomou uma decisão, que bom que você procurou ajuda. E agora eu convido você que está aqui comigo a compartilhar esse vídeo. Você vai compartilhar esse vídeo com aquele amigo que você sabe que precisa de ajuda, que talvez esteja vivendo mais tempo que o Bernardo viveu com depressão, ou menos tempo, não importa. Mas compartilhe esse vídeo com alguém, porque esse vídeo pode salvar vidas, assim como o Bernardo salvou dele, e através da vida dele, hoje ele consegue impactar e auxiliar no processo de transformação de outras vidas. Bernardo, último recado pro pessoal pra gente fechar? Tenha coragem e vá procurar ajuda. E olha, a hipnoterapia não é um bicho de 7 cabeças, não é algo místico ou algo assim, não. É algo da sua mente, um processo natural da sua mente que a gente passa todos os dias, né? Todos os dias a gente entra nesse estado de hipnose, ou assistindo um filme, ou escutando uma música, ou conversando com alguém. Então é um processo tranquilo, um processo natural que vale a pena você passar. Muito bem, que bom que você ficou até aqui. Bernardo, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você. Um beijão e a gente se encontra no próximo vídeo.